cortina de cima ali, porque está muito claro aqui. Então, no último encontro, a gente parou na seção 2. Só de cima. Artigo 5, tá parágrafo claro. 2º. Isso, obrigada. E falou sobre o FIC, né? Foi um ponto de bastante polêmica, onde a gente discutiu como que vai ser a aplicação a criação desse fundo, né? Inclusive, eu fiquei responsável para verificar se já existe alguma coisa em andamento, né? Eu vou reforçar aqui no meu post-it para eu fazer essa pesquisa. Se já existe alguma regulamentação em andamento. Eu não tinha anotado. Se eu não anoto, eu não sei, eu esqueço, apago da minha cabeça. Ah, mas é assim mesmo. Em andamento. Aí eu trago para debate. Então, a gente vai hoje para a seção 3, dos extratos eletrônicos para registro ou averbação. Artigo 6º. Os oficiais dos registros públicos, quando cabível, receberão dos interessados, por meio do SERP, os extratos eletrônicos para registro ou averbação de fatos, atos e negócios jurídicos, nos termos do inciso 3 do caput do artigo 7º dessa lei. Na hipótese de que trata o caput desse artigo, o oficial qualificará o título pelos elementos, pelas cláusulas e pelas condições constantes do extrato eletrônico e disponibilizará ao requerente as informações relativas à certificação do registro em formato eletrônico. O requerente poderá, a seu critério, solicitar o arquivamento da íntegra do instrumento contratual que deu origem ao extrato eletrônico relativo a bens móveis. Você vai terminar de ler tudo? Não, eu acho que melhor você terminar de ler. Só vou dar uma pausa, porque ele é bem extenso aqui, né? Ele vai até o parágrafo 4º. Só vou parar aqui, porque eu também já tenho algumas anotações, algumas observações para a gente entender. Eu também tenho algumas pontuações, mas pode, porque eu ia falar para você ler tudinho, ler tudinho, aí a gente voltar em algumas considerações, para não ficar, porque às vezes tem alguma informação que está no outro parágrafo, entendeu? Bom Mas dia. Bom dia, Lu. Separando o parágrafo 2. Então, eu vou fazer a leitura toda, depois a gente repassa, tá? Isso. Parágrafo Está no parágrafo 2º. Isso. No caso de extratos eletrônicos para registro ou averbação de atos e negócios jurídicos relativos a bens imóveis, ficará dispensada a atualização prévia da matrícula quanto aos dados objetivos ou subjetivos previsto no artigo 176 da Lei 6.015, exceto dos dados imprescindíveis para comprovar a subsunção do objeto e das partes aos dados constantes do título apresentado, ressalvado o seguinte: não poderá ser criada nova unidade imobiliária por fusão ou desmembramento, sem observância da especialidade, subordinar-se-á a dispensa de atualização à correspondência dos dados descritos do imóvel e dos titulares entre o título e a matrícula. Será dispensada, no âmbito do registro de imóveis, a apresentação da escritura de pacto antenupcial, desde que os dados de seu registro e o regime de bens sejam indicados no extrato eletrônico de que trata o caput desse artigo, com informação sobre a existência ou não de cláusulas especiais no pacto, né? Por fim, o instrumento contratual a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deste... Espera aí. Dos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo será apresentado por meio de documento eletrônico ou digitalizado, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 3º dessa lei, acompanhado de declaração assinada eletronicamente de que seu conteúdo correspondente ao original, corresponde ao original firmado pelas partes.
E aqui finalizamos essa sessão. Vamos lá, tem bastante coisa que eu anotei aqui com relação a isso. Tá. Ô, Fran, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Como tu também tem coisas para falar, tipo, não sei se tu queres começar, ou eu faço as minhas perguntas, e se mais alguém tiver alguma pergunta, né? Vai fazendo, de repente a Fran, que trabalha em cartório, já vai esclarecendo. Trabalhei, amiga. Trabalhou, mas é como se estivesse no sangue ainda, né? Isso. Eu fiz bastante ponderações, assim, legal desse artigo 6º até o parágrafo 4º. Na verdade, conceito, né? Conceito mesmo do que é extrato eletrônico a gente não tem. Tanto é que no artigo 7º, né, na continuação, vai dizer que as corregedorias ainda vão criar um conceito do que realmente vai ser o extrato eletrônico. A gente tem uma ideia de que o extrato eletrônico será um documento eletrônico com as informações resumidas para os cartórios de registros públicos, tanto o cartório de registro de imóveis, tanto os cartórios que trabalham também com móveis, né? Aqui ele fala o seguinte, que quanto aos os bens móveis, o requerente, a seu critério, solicitará o arquivamento do instrumento contratual que deu origem ao extrato eletrônico relativo a móveis, ou seja, ele não precisa, a critério dele, é uma coisa assim, ó, fica a meu critério apresentar ou não a íntegra do documento que eu vou resumir para registro. Então, vamos lá. Eu tenho um contrato que ele vincula um bem móvel. E eu vou utilizar o sistema do SERP, eu vou fazer um extrato, eu vou utilizar o sistema do SERP para dar registro no título de documentos, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, uma cédula, né, vou dar um exemplo mais ou menos, tá, para vocês entenderem. Uma cédula de bem imóvel, alguma coisa, ou porque assim, a cédula também de bem imóvel vai ter algumas outras coisas que é bem mais específica, mas um documento que trata do bem imóvel. Eu não quero apresentar na íntegra para o registrador, mas eu vou lá e a meu critério, eu posso dispensar e eu posso colocar somente os resuminho e pronto, está tudo certo. Quando a gente vai falar de bem imóveis, a lei não dispensa, ela não dispensa. Então, ela fica assim, até que a MP mesmo, ela falava que deveria ser apresentado. Só que agora ficou assim, meio que presumido que ela não dispensa, mas vai ter casos que ela não vai precisar de alguns documentos atualizados, por exemplo, a matrícula. Mas vamos lá, no parágrafo 2º fala assim, ó, no caso de extratos eletrônicos para registro ou averbação de atos de negócios jurídicos relativos a bens móveis, ficará dispensada a atualização prévia da matrícula quanto aos dados objetivos e subjetivos. Você quer fazer as perguntas? Que talvez alguma coisa que eu possa falar aqui, especificamente? Não, pode conduzir. Uma coisa que já apareceu ali, que é que justamente essa situação, eu ia dizer que a gente não tem, né? A gente discutiu no último encontro que a gente não tem o que é extrato eletrônico, a gente ficou nesse debate sobre o que seria e tal, a gente discutiu que a gente não tem, né? E uma das observações que eu botei aqui, esses extratos eletrônicos são documentos, são títulos, são documentos, né? Documentos auxiliares, ou é o próprio título que ingressa, né? É a escritura, ou é o que a gente anexa junto com a escritura, né? Ou é um resumo de tudo, o que é, né? E aí eu acredito que seja um resumo de tudo. Eu acredito que vai ser criado, porque isso aqui no próximo artigo vai falar que ele vai ser criado, o conceito do extrato, e ele vai ser criado, como que vai ser trabalhado esse extrato. Mas eu acredito que vai abrir, vamos dizer, um campo lá nesse sistema, e ele vai colocar as opções que a pessoa tem que responder, tipo, quem está ingressando, requerente, nome, CPF, está colocando as informações. O que você pretende? Tal coisa. Com essa alimentação do sistema, será gerado o extrato eletrônico, entendeu? É como se fosse você pega as informações, coloca no sistema da SERP, e aquilo ali será as informações que o registrador vai tirar para o registro. Aí vem as dúvidas na prática que vai surgir mesmo. Por exemplo, mas ali, eu não vou entrar no mérito ainda, mas é tipo assim, essas coisas de segurança mesmo, jurídica, dá um pouco de preocupação. Mas aqui ele fala assim, ó, para bens imóveis,
dois critérios, que é a especialidade objetiva e a especialidade subjetiva, elas não fica dispensada a atualização prévia aos dados objetivos e subjetivos, exceto dos dados imprescindíveis para comprovar a subsunção do objeto das partes ao dado constante do título apresentado. Ressalvado o seguinte: antes de eu entrar, eu vou falar um pouquinho do que é especialidade objetiva e o que é especialidade subjetiva. O princípio, eu não sei se, eu amava, por eu trabalhar, a gente tinha que dar muito princípio, muito. Então, não sei se vocês todas são advogados ou trabalham na área, mas eu falo assim que a base para você entender tudo é os princípios. Quando você entende os princípios da área imobiliária, os princípios registrais, você parece que dá um estalo na sua cabeça e você começa a entender tudo, porque, tipo, você fala, você começa a ler os artigos da Lei 6.015 de uma forma diferente. Você fala assim, esse aqui é artigo da utilidade, esse é da disponibilidade, então você vai tendo um estalo. E o princípio da especialidade, que aí ele se divide em objetiva e subjetiva, ele é muito importante na área imobiliária. Tudo vai girar em torno dele. O princípio da especialidade, ele resumidamente, ele fala que os dados, eles têm que ser específicos. Eles têm que ser bem identificados, bem qualificados. As informações constantes de qualquer título, elas têm que estar bem descritas. E aí a especialidade, ela se separa em objetiva e subjetiva. Ou seja, todas as informações relacionadas ao objeto, e aí que a gente fala da especialidade objetiva, porque ela está ligada ao objeto, são todas as informações do objeto. O que seriam informações do objeto? Lote, quadra, bairro, lado par, lado ímpar, quantos metros quadrados tem o imóvel, tudo que estiver relacionado ao objeto, ele vai estar dentro da especialidade objetiva. Então, quando você estiver falando, quando você lembrar de objetiva, você lembra de objeto, que é a coisa. Entendeu? Então, aí que vai falar assim, que nem todos, no caso do extrato eletrônico para registro ou averbação de dados e negócios jurídicos relativos a imóveis, fica dispensada a atualização prévia da matrícula quanto aos dados objetivos e subjetivos, exceto dos dados imprescindíveis. Então, vamos lá. Eu tenho lógico, acredito assim, os dados objetivos, se eu colocar lote, quadro e bairro, algumas informações vão ser os dados imprescindíveis para localizar o imóvel, você vai alimentar. Mas aí você não vai precisar colocar que esse imóvel, ele fica a 12 metros, portanto, da rua tal, do lado direito tal, do lado esquerdo tal. Então, você não precisa descrever na íntegra o imóvel, entendeu? Você vai colocar algumas informações relacionadas aos aspectos objetivos, tipo, que a gente está falando, né? No extrato eletrônico, a gente está falando do lote 1, da quadra 2, do bairro Jardim da Amado, descrito, aí você, geralmente eu coloco, quando eu quero resumir, eu coloco assim, descrito integralmente na matrícula do imóvel tal. Então, assim, é isso que esse parágrafo está falando, que você não precisa encher linguiça fora do que é o necessário. Então, você precisa identificar o imóvel com os dados imprescindíveis. Quanto ao lado objetivo. Aí a gente vai para o lado subjetivo. Especialidade subjetiva. Vocês podem me parar, gente, porque você sabe que eu falo pra caramba, tá? Quanto aos dados subjetivos, a gente está falando praticamente, em particular, quanto à pessoa, quanto à parte. Então, assim, quanto à especialidade subjetiva, quem é o proprietário? E quando a gente fala da pessoa, a gente não está falando só do proprietário, mas depois está falando do credor também. Quem são as partes relacionadas na matrícula do imóvel? Essas partes, quais são as peculiaridades dessa parte? Nome, RG, CPF, nascido, estado civil. Então, isso simboliza o princípio da especialidade subjetiva. Ele vai falar das especialidades quanto à pessoa, quanto ao subjetivo. Então, quando você lembrar de subjetivo, você lembra de quem?
do sujeito, né, da pessoa, entendeu? Então, aqui ele fala assim, ó, nos extratos eletrônicos serão dispensados algumas informações do sujeito, mas quais informações? Aquelas informações que serão, estarão na matrícula e que no extrato não precisa você novamente repetir. Então, você vai colocar nome, RG, CPF, lá na matrícula do imóvel, acredita-se que já vai estar averbada a nacionalidade, o estado civil, porque senão isso vai ser um critério para o registrador, para o analista, o registrador analisar e devolver o seu extrato, porque vai estar faltando uma qualificação na matrícula do imóvel. Então, vamos dizer que você está querendo averbar um contrato. Para você registrar um contrato, para você registrar esse contrato, você vai colocar no extrato as informações resumidas das partes. Por quê? Porque a gente tem que lá na matrícula, lá no contrato, vai estar as outras informações. Você está entendendo? Então, é por isso que ele fala que, assim, que realmente, quanto aos dados objetivos e subjetivos, exceto os dados imprescindíveis, para comprovar a substituição do regime imóvel das partes, constante do título. Aí ele vai falar assim, ó, item 1, não poderá ser criada nova unidade imobiliária por fusão ou desmembramento sem a observância da especialidade. Existe uma diferença muito grande entre criar e abrir, tá? Abrir uma matrícula imobiliária, abrir, às vezes vai ter uma transcrição, né? Vai ter uma transcrição e ela já vai ter as informações. Vamos dizer que eu quero fazer um extrato para eu averbar, para eu abrir uma matrícula. É uma transcrição, eu não sei se vocês sabem o que é transcrição. Sabem, né? Tem uma transcrição e eu quero abrir uma matrícula imobiliária, certo? Quer mamar? Como assim? Mamar? Você quer abrir uma matrícula, fazer um pedido para o cartório para solicitar a abertura da matrícula. Peraí, gente. Um pouquinho. Quer comentar enquanto eu vou ajeitar minha filha aqui rapidinho, pai? Pai. Eu fiquei pensando que esse extrato me lembra um pouco a certidão de objeto e pé nos processos judiciais. Uhum. Um resuminho mesmo, né? Uhum. Exatamente. Eu vou ter, gente. Exatamente. Ela vai ter que constar informações. Aí, voltando lá para o meu raciocínio. Não poderá ser criada a matrícula. A criação, quando a gente fala de fusão ou desmembramento, a gente vai criar uma matrícula nova com informações, por exemplo, a fusão ou o desmembramento, ou fala do desmembramento aqui. Vai ser criada uma matrícula diferente da originária, tá entendendo? Então, por exemplo, você vai juntar duas matrículas. A área total vai mudar, as informações que estão ali, elas vão mudar. Então, a criação de uma nova matrícula, ela não pode deixar de dispensar a especialidade. Por quê? Porque ela é uma matrícula nova. Ela vai ser criada uma matrícula, e para criar uma matrícula, eu preciso dos dados atualizados. Eu preciso, inclusive, aqui fala só, subordina-se, item 2, subordina-se à dispensa da atualização a correspondente dos dados descritos do imóvel e dos dados titulares. Aqui, por exemplo, se você for criar uma matrícula, você vai ter que apresentar a matrícula atualizada. Isso já não entra na dispensa, naquela dispensa que o extrato preveu, deu ali a previsão de que não precisava apresentar uma matrícula atualizada. Por quê? Porque agora, para abrir uma matrícula, é uma coisa mais complexa. Eu preciso realmente ter a matrícula atualizada. Eu preciso ter os dados do imóvel atualizados. Eu preciso saber que a matrícula antes, que tinha 300 metros, agora pode ser 600. Então, assim, não dá para eu dispensar a matrícula atual e não dá para eu dispensar o princípio da especialidade, tanto objetiva como subjetiva. Por quê? Porque eu preciso que essa matrícula nova, criada, ela tenha os dados necessários para ser aberta. Agora, vamos dizer, eu tenho lá uma transcrição. A transcrição, ela já está completinha, só que ela não tem uma matrícula ainda, porque antes, né, na lei falava que as aberturas de matrícula, que agora mudou, tá? Inclusive, essa lei mudou. Quando chegar lá no meu artigo, eu vou explicar exatamente. Mas antes falava que a abertura de matrícula, ela só era feita com o primeiro registro.
Então, eu, por exemplo, um grande problema lá no cartório, muitas vezes vinha, né, as averbações, algumas coisas, por exemplo, a retificação diária. A gente fazia a retificação diária e continuava na transcrição. Por quê? Porque assim, o registrador ele não podia abrir uma matrícula quando tinha uma verbação, quando tinha uma informação, entendeu? Ficava em lei de transcrição ainda. Então, corria o risco dessas... e lá, se vocês tiveram já acesso a transcrições, os campos lá das transcrições, eles eram pequenos, né? Às vezes vocês faziam a verbação de casamento, de divórcio ou de alguma coisa ali e já iam tomando o livro. E a gente ficava orando para que a pessoa apresentasse a próxima vez um título, um registro para que aquela transcrição fosse encerrada e fosse aberta uma matrícula. Entendeu? Então, agora não, agora... Opa, caiu. Inclusive, nessa legislação... Vocês estão me ouvindo? Ótimo, agora está ótimo. Inclusive, nessa legislação, ela veio prevendo agora que os oficiais podem abrir matrícula através de uma verbação. Olha que perfeito, olha que lindo. Então, vamos dizer, quando eles tiverem acesso a uma verbação e eles verificarem a necessidade de abrir uma matrícula ali e olha que ainda o artigo 167, que foi alterado por essa lei, que a gente vai falar especificamente lá, ele fala que as informações que a gente pode abrir mão de algumas informações para abertura de matrícula. Então, por exemplo, quando eu analisava um título que estava pedindo a abertura, se esse título não cumpria a risco o princípio da especialidade, tipo, lá a pessoa falava um RG, aí o RG, porque geralmente o RG de São Paulo, não sei se vocês têm essa visão, mas o RG de São Paulo, às vezes, acrescenta sempre um número ali, tipo, um número a mais, por exemplo, às vezes é 2, se a pessoa vai lá e faz uma segunda via, já muda. Aqui no meu estado não acontece isso, é um número, se você faz segunda via, é o mesmo número. E já em São Paulo, não, eles mudam o último número, por exemplo, era 11001. Aí, se a pessoa faz a segunda via, vira 11001, aí dígito 2, sabe? É muito engraçado. Então, se a gente via um erro, uma diferença entre os dados apresentados e a matrícula, a gente devolvia o princípio da especialidade, averbar novamente o RG, porque tem um número diferente. Eu não posso abrir matrícula porque está faltando uma informação ali de nacionalidade, uma informação. Então, hoje, a lei, essa legislação, inclusive, ela trouxe a possibilidade da gente fazer a abertura de matrícula sem necessariamente cumprir à risca esse artigo, esse princípio, né? Esse princípio da especialidade. Fran, só te interrompendo. Estão conseguindo entender o meu raciocínio, gente? Sim, então, falando muito rápido. O 2 do parágrafo 2º, né, que fala sobre subordinar-se à dispensa de atualização. É o que tu falasse, então, né? Então, a gente pode hoje abrir uma matrícula sem que os dados estejam estritamente ali apresentados. Porque o item 1, quando ele fala não poderá ser criada nova unidade imobiliária por fusão de desmembramento, sem observância da especialidade. Aqui não pode criar matrícula sem observar os princípios. Então, o registrador precisa ter acesso às informações necessárias dos princípios para poder abrir a matrícula, criar uma matrícula. E no 2, não vai ficar ditada a atualização da matrícula no caso em que tiver correspondência dos dados descritos do imóvel e dos titulares dos titulares entre os títulos e a matrícula. Então, eu vou precisar da matrícula atualizada, então não entra nessa dispensa. Pode pegar. Tá. Não sei vocês, mas eu estou com um pouquinho só de dificuldade de entender esse inciso 2. Eu também. Tainá, eu não sei, eu vou falar aqui, Fran, você me corrige, tá? Tá. O que eu entendi, a matrícula, ela não pode nascer sem a qualificação completa do imóvel e das partes.
mas ela pode migrar de transcrição para matrícula com as informações sem estarem completas, porque na época que ela nasceu como transcrição, ela poderia não ter todos os dados que hoje são necessários. Mas aí, se ela migrar de transcrição para matrícula, a partir do próximo registro, deverá ter essa qualificação completa. É isso, Fran? A lei previa isso. A partir do próximo registro, para poder ser aberta, ela precisaria de dados completos. Agora, é assim, ó, a abertura de matrícula, ela poderá ser feita. Lógico, ela vai ter que, por exemplo, eu tenho uma transcrição, já tem algumas averbações, eu não vou ser criteriosa ao extremo de, tipo, deixar de abrir uma matrícula por conta de um RG que está diferente, um númerozinho, ou por conta de alguma informação, por exemplo, se a pessoa é solteira, necessariamente é preciso colocar ali a filiação, mãe, pai, essas coisas. Então, lá na matrícula, eu tenho o nome, o RG, o CPF, tenho todos os dados, mas eu não tenho o nome da filiação. Eu vou deixar, eu acredito isso, tá? Porque a gente vai ver na prática. Mas eu vou deixar de abrir uma matrícula porque não tem a filiação? Não, eu vou abrir a matrícula e mais para frente, quando essa pessoa for fazer um registro, uma coisa, a gente vai solicitar, vai pedir essa averbação, vai pedir que acrescente as informações. Mas eu não vou deixar de abrir uma matrícula por conta de algumas questões ali por conta disso, entendeu? Aí tá, mas vocês vão entender melhor isso quando a gente for falar do artigo 176, porque aqui ele fala, né? Lá no parágrafo 2º. No caso de extrato, quanto aos dados objetivos e subjetivos previstos no artigo 176. Então, ele colocou o artigo 176, só que o artigo 176 também foi alterado por essa legislação. Então, ele tem que ser objeto de estudo nessa nova situação, também para a gente falar aqui que os extratos eletrônicos vão ter que cumprir o princípio necessário da verdade objetiva e subjetiva, mas com a visão agora dessa nova lei, entendeu? Então, aqui no parágrafo 1º fala que não poderá ser criada, né, nova unidade tal, sem observar os princípios, legal. E aí ele fala assim, ó, que para eu abrir, para eu conseguir abrir essa matrícula, então, vai ser subordinado à apresentação de uma certidão de matrícula atualizada, que para outros casos, lá no parágrafo 2º, poderia ser dispensado nos casos em que a atualização, a correspondência dos dados descritos do imóvel e dos titulares entre o título e a matrícula. Então, fica subordinado, sim, a apresentação atualizada quando tiver dados descritos do imóvel. Franciele, o que seria isso? Vamos na prática. Eu quero averbar um logradouro, eu quero alguma parte que tenha relacionada à descrição do imóvel. Frente, 12 metros, limites de confrontações, eu não sei se aí é o mesmo nome de vocês. Eu vou precisar da matrícula atualizada até para as informações ficarem completas. Então, eu não vou poder dispensar quando tiver a questão quando for relacionado à descrição do imóvel e dos titulares entre os títulos e a matrícula. Conseguiram agora resumir, mais ou menos, entender? Aí a taxa ali é tal, mas, por exemplo, assim, quando que eu não vou precisar, quando que eu vou dispensar essa matrícula? Por exemplo, quando não é um contrato, tá? É um contrato, é uma escritura, ou é algum formal de partilha, não sei, porque ainda vai ser criado quais são os títulos que vai ser feito por extrato, certo? Mas aí vamos ver que seja um formal de partilha, alguns dados, esses não vão precisar apresentar matrícula atualizada. E é aí que eu também acho que ficou um pouco confuso, sim, porque não dá para eles pedirem só a matrícula atualizada para casos que vai ser averbado os dados descritos no imóvel, e para esses títulos que, na minha concepção, um pouquinho mais complexos, eles vão dispensar, entendeu? Então, eu acredito que isso daqui, essas dúvidas, essas questões, elas vão ser sanadas com um provimento específico. Uhum. Aí, vamos lá. Parágrafo 3º. Será dispensado, no âmbito de registro de imóveis, a apresentação da escritura de fato antinoficial, desde que os dados do seu registro e o regime de bens sejam indicados no extrato eletrônico que trata o caput deste artigo.
com a informação sobre a existência ou não de cláusula especial. Vamos lá, eu estou entrando num extrato eletrônico, aonde consta a informação de um pacto, que essa pessoa é casada, tal. E aí eu vou precisar juntar a escritura de pacto, o pacto, para provar que realmente ela é casada, que já lá no extrato eu coloquei que sim, ela é casada no regime de separação total de bens e o número do pacto é tal. Então, se eu já coloquei essa informação no extrato, eu vou precisar apresentar? Então, aí a lei já trouxe a previsão. Fica dispensada a apresentação do documento, porque eu já apresentei o número. E justamente lá no cartório, a gente precisa do número mesmo, do número do registro. Só que aí algumas coisas a gente fica meio confusa na prática, porque geralmente a gente precedia o documento para também ficar arquivado no cartório, né? A gente vai averbar um casamento, a pessoa apresentou a questão de casamento e tem um pacto específico. Foi criado, por conta do casamento, foi criado um pacto antinupcial relacionado à separação total dos bens lá. E ele é simples. Lógico, a gente vai pegar só um número, mas ele ficava arquivado no cartório, né? Agora não, ele falou assim, será dispensado a apresentação desse pacto. Aí, só indicado no extrato, de que trata o capítulo com informações sobre a existência ou não de cláusulas especiais. Então, no extrato vai ter o número do registro, vai ter a data do registro, que é o que a gente coloca na matrícula do imóvel, né? Casado, conforme a escritura de pacto, número tal, registro tal, data de tal. É isso que é transcrito na matrícula imobiliária. Se tiver alguma cláusula especial, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já fui uma pessoa que já registrou um pacto antinupcial de comunhão parcial de bens. Aí você vai falar, mas espera aí, Cristóvão, comunhão parcial de bens não é obrigatório o pacto, não é. Mas a pessoa casou em comunhão parcial de bens e fez um pacto, porque ela queria organizar o patrimônio dela, mesmo no comunhão parcial de bens, elas já queriam colocar ali como seria mesmo alguma partilha. Então, é possível? Sim, porque não é obrigatório, mas também, se as partes quiserem fazer, elas vão fazer. Então, vamos dizer, aqui ele fala isso, justamente das cláusulas especiais. Então, posso apresentar um pacto com registro, número, e aí eu vou colocar no extrato que dentro do pacto nupcial existe uma cláusula especial quando há um bem específico, quando há uma situação específica. Então, fico dispensado de apresentar desde que eu coloque no extrato as informações necessárias para que o registrador coloque na matrícula imobiliária especificamente algumas informações necessárias. Porque vamos dizer que lá no pacto, justamente falando uma cláusula especial quanto ao imóvel que está sendo tratado no extrato. Então, por exemplo, aquele imóvel que eu estou fazendo simplesmente uma averbação, alguma informação, onde eu preciso ali colocar a qualificação do preço, eu coloco o número do pacto. Aí, especificamente, aquele imóvel está tratado que na partilha, ou que quando chegar o divórcio ou a morte, não sei, aquele imóvel lá vai ficar especificamente com a cláusula específica de doação, ou os filhos com alguma preferência, alguma coisa desse sentido. Aí o registrador ele precisa também constar na matrícula, existe uma cláusula especial quanto a esse imóvel, entendeu? Eu não sei como que vai ser feito na prática, eu fico pensando como que as colegas analistas vão lidar com essa falta de informação, porque para mim, eu sempre gostei de ter os documentos em mão. Eu não preciso do pacto, não precisa do pacto. Não precisa do pacto, mas eu quero que apresente o pacto para que fique arquivado e que justamente as informações que eu preciso estejam ali, entendeu? Uhum. Então, essas informações que às vezes no olhar do particular para o que está analisando são informações que são depositadas ali no cartório que ajudam muito, entendeu? E aí fala, beleza,
será dispensado voltar à escritura de pacto, desde que os dados do seu registro regivelmente sejam indicados no extrato eletrônico, com informações sobre a existência ou a causa especial. Aí, no quarto, fala assim, ó, o instrumento a que se refere... Não? Aí. Opa, voltou. É que tava, Caiu? acho que talvez porque tu mudou de ambiente, tá, a internet tava meio falhando ali o teu áudio. Tá meio falhado ainda, para mim tá meio lenta a imagem. Se puder falar um pouquinho mais devagarinho para a gente conseguir acompanhar mesmo na falha, vamos tentar. Fran, quer falar? Vocês estão, para mim, estão tudo travada. Para mim, não. Agora voltou. Para mim tá normal. Aqui Beleza. também tá normal. Joia. Teu áudio ficou até melhor agora, Fran. Ai, gente, peraí, calma, que agora eu não estou nem ouvindo vocês. Vamos lá. Quer falar? Então, falando que eu não estou ouvindo vocês, né? Tá um pouco ruim, tá um pouco distante. Se puder botar o microfone um pouco mais perto. Eu coloquei o fone. Peraí. Agora sim, melhorou? Melhorou, aham. É que como o microfone fica ali no fone, ele fica balançando e acaba interferindo no áudio. Verdade, entendi agora meu microfone. Tá. O instrumento contratual que se refere aos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º, que é o parágrafo 1º fala nas hipóteses que trata o caput desse artigo, os incisos 1 e 2, que é a qualificação dos elementos ali, e o requerente a secretário, aí fala do bem modo, aí ele fala assim, ó, os instrumentos serão apresentados por meio de documentos eletrônicos ou digitalizados, nos termos do inciso 8º do parágrafo 3º dessa lei, acompanhado de declaração assinada eletronicamente de que seu conteúdo corresponde ao original firmado pelas partes. E aí, a gente, quando ele fala que o inciso 2º e o 3º, se o 3º foi vetado, ele fala, o segundo, ele justamente fala do... O site, você consegue ver que eu tô no meu computador, tá no sal. Você consegue ver qual que era o conteúdo do 3º que foi vetado? Era justamente relacionado a imóveis, não era? Consigo, só um pouquinho. O SERP tem o objetivo de viabilizar o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos, a interconexão das serventias dos registros públicos, a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e entre as serventias dos registros públicos e o SERP. O atendimento remoto aos usuários de todas as serventias, por meio da internet, a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados nas serventias dos registros públicos, o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias dos registros públicos. Você está lendo qual? O artigo 3º. Não, o que eu queria do artigo 6º, não, sabe o artigo 6º da MP que foi vetado? Você lembra qual que era o estudo? Não, tem que abrir aqui. Quando era MP, antes de virar a legislação, ele trazia, se eu não me engano, era relacionado justamente à questão da obrigatoriedade de apresentar os documentos quando era relacionado a imóveis. Eu não lembro, era isso. Eu estou tentando lembrar, mas eu queria lembrar do texto mesmo. Tá. Mas, enfim, né? Já que foi vetado, a gente não vai trabalhar com ele, né?
Sim, não, mas é para justamente você entender É o assim, os artigo, instrumentos. o artigo 3º? Não, o inciso Não, do parágrafo primeiro. artigo 6º, Sexto. inciso 3º. Sexto, peraí. Artigo 6º, inciso 3º, tá. Os oficiais dos registros Da NP. públicos, quando cabível, receberão dos interessados, por meio do SERP, os extratos eletrônicos para registro ou averbação de fatos, atos e negócios jurídicos, nos termos dispostos do inciso 8º do caput do artigo 7º. Aí o inciso 3º, vamos lá. Peraí. Ah, mas o 6º não tem inciso 3º. Então, é porque foi vetado, e aí a Fran, Não, é que eu abri a MP mesmo. a Fran queria saber qual que era o teor desse artigo, É que, na verdade, era só para a gente definir, assim, ó, ficou meio uma lacuna, dizer assim, ó, então, pros dados relacionados a imóveis, vão ser sempre obrigatórios a depositar realmente o documento no original. Então, não falou, mas aí, quando ele fala assim, no parágrafo 4º, fala, os instrumentos contratual a que se refere os incisos 2 e 3 desse artigo serão apresentados por meio de documento eletrônico digitalizado no termo tal, acompanhado da declaração assinada eletronicamente de que seu conteúdo corresponde ao original. Só que quando você vai lá no segundo, você sabe que para imóveis não é obrigatório apresentar. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Então, se ele colocou o inciso 2º e o inciso 3º, porque ele fala assim, o instrumento contratual que se refere aos incisos 2º e 3º do parágrafo 1º desse artigo será acompanhado por meio de documento eletrônico ou digitalizado. Mas quando a gente fala do 2º, é bens móveis, e aí ele fala que há seu critério. Certo? Então, a seu critério, ele pode ou não apresentar o documento. Quando ele apresentar o documento, ele vai ter que acompanhar uma declaração dizendo que aquele conteúdo é o original. E no 3º, no bens imóveis, eu entendo que vai ser obrigatório a apresentação do título mesmo na íntegra. Só que ficou meio vago, entendeu? Mas eu entendo que seja. E aí a gente vai na verdade, vai ter que esperar um provimento regulando essa situação. Porque ficou meio estranho, mas para mim é obrigatório quando é ato relacionado a imóvel. Tá um pouquinho estranho, mas enfim, também entendo que esse parágrafo 4º, na prática, para nós, né, não é nada que vá atrapalhar a nossa... Na verdade, a gente só tem que entender que quando a gente, por exemplo, eu, né, na prática, agora na minha prática, quando eu for fazer esse tipo de extrato e é relacionado a um bem imóvel, eu tenho que juntar o contrato na íntegra e eu tenho que fazer uma declaração, uma parte, no caso, eu tenho que fazer uma declaração de que o conteúdo corresponde ao original formato certo. Porque a gente vai juntar, né, um documento cópia, que ele vai ser escaneado, ele não vai ter o original ali na mão do registrador, mas aquela fé pública, né, eu falo, aquela força de verdadeira, ela vai se dar por uma declaração e por um documento correspondente às partes, dizendo que o conteúdo apresentado. E é isso. Vai ficar meio uma lacuna enquanto a corregedoria não definir exatamente, né, o que é extrato, não definir quais são os documentos que vão ser possíveis, né, a participação, e como que vai ser, acho que vai ficar meio vago mesmo. Mas vai ser uma ótima... Travando. A gente vai um aconchego do nosso lar de um programa. Nossa, tá bem ruim teu áudio, Fran. Dentro de um programa, vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas travou e ficou bem ruim para entender o que tu estavas falando ali. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Eu acho que na prática, a hora que for isso para frente, também não vai influenciar muito no nosso, né? Vamos juntar a documentação, o máximo que vai acontecer ali, a gente tem que, né, se habituar a ter a declaração ali, a minutinha, para quando a gente enviar alguma coisa eletronicamente,
essa declaração ser a chancela, né, de que, né, é como se fosse uma autenticação, assim, um selo de autenticação do documento, né? Acho que na prática não muda muito, assim, questão de procedimento, né, de poder ou não poder fazer a regularização de tal maneira, né? Eu acho que é só mesmo uma proforma e isso aí a gente vai ver como é que vai se dar lá na frente, não implica, assim, né, de maneira muito... Eu entendi desse parágrafo 4º que caso as partes queiram apresentar o contrato conforme o parágrafo 1º, inciso 2, o requerente poderá, a seu critério, solicitar o arquivamento na íntegra do instrumento contratual. Ele tem que apresentar esse instrumento contratual que ele quer que arquiva, com uma declaração de que aquele documento é o que foi realmente assinado pelas partes. Eu acho que eu entendi só isso. É isso mesmo. É como se fosse assim, um selo de autenticação, sabe? Uma declaração juramentada. É, isso aí. Bem tranquilo. Né? Eu acho que não tem muito mistério. Vamos esperar eles regulamentarem e... Enquanto a gente não souber o que é esse extrato, a gente vai ficar com dúvidas. É bem isso, porque na prática, o que é? Ele vai servir para quê, afinal? Porque essa é a minha maior dúvida. Ele vai servir para quê? Vai ser consulta pública? Não vai? Ele vai nos custar um X valor? Né? Qual é o objetivo desse extrato? Enquanto isso não se definir, realmente é complicado entender tudo que gira em torno dele, né? Isso aí. Mas, aparentemente, ele vai ser registrado, porque a seção é dos extratos eletrônicos para registro ou averbação. Registro de quê? Será que inclui transações imobiliárias, transações de compra e venda? Será, por exemplo? Eu acredito que sim. Uhum. Inclusive, tem uma disposição aqui no parágrafo 2º, no caso de extratos eletrônicos para registro ou averbação de atos e negócios jurídicos. Eu acho que engloba tudo, absolutamente tudo. Qualquer título que ingressar no registro de imóveis, qualquer título de registro de averbação vai ter aí esse extratinho, né? Esse sumário, né? Esse resuminho, enfim. Mas aí cabe a gente dar uma esperadinha e pesquisar também para ver como é que vai ser isso daí. Eu vou conversar com o pessoal ali para trabalhar em cartório para ver se eles conseguem dizer o que vai ser aqui, isso na prática. Aqui tá, as meninas que eu dei uma conversadinha, elas estão com as mesmas dúvidas ainda, gente. Como que vai ser na prática? Porque tudo é novo. Acho que quando um provimento mesmo estadual vir, ou do CNJ mesmo vir regulando especificamente algumas informações, a gente vai ter uma amplitude maior. Tranquilo, é isso aí. Vamos avançar? Vamos. Então tá. Vamos tentar chegar ali no artigo 9º, né? Agora a gente tem o artigo 7º que fala da competência da Corregedoria Nacional de Justiça, né? Para mim, também vou fazer uma leitura aqui. Eu acho que isso aí, na prática, para nós que regularizamos imóveis, talvez não seja tão relevante assim, mas importante saber, né? Vamos lá. Artigo 7º. Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça disciplinar o disposto nos artigos 37 a 41 da Lei 11.977/2009 e o disposto nessa lei, em especial os seguintes aspectos. Deixa eu só ver o que é essa Lei 11.977. É a do... Dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, regularização fundiária urbana. Beleza. Essa lei é grande. Hã? Essa lei, se eu não me engano, da Minha Casa Minha Vida, é gigante. É, bem grande. Então, vamos lá.
caberá ao CNJ disciplinar essa lei ali da Minha Casa Minha Vida e Regularização Urbana e mais essa aqui da MP 1085, que virou a 14382. Inciso 1º. Inciso 1. Os sistemas eletrônicos integrados ao SERP, por tipo de registro público ou de serviço prestado. 2. O cronograma de implantação do SERP e do registro público eletrônico dos atos jurídicos em todo o país, que poderá considerar as diferenças regionais e as características de cada registro público. Os padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação de atos registrais, de recepção e comprovação da autoria e da integridade de documentos em formato eletrônico, a serem atendidos pelo SERP e pelas serventias dos registros públicos, observada a legislação. A forma de certificação eletrônica da data e da hora do protocolo dos títulos para assegurar a integridade da informação e a ordem de prioridade das garantias sobre bens móveis e imóveis constituídas nos registros públicos. A forma de integração do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, SREI, de que trata o artigo 76 da Lei 13.465. É o registradores, tá? É? É. Então, integração dos registradores ao SERP. A forma de integração da Central Nacional de Registros de Títulos e Documentos, previstas no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 13.775, ao SERP. Os índices e os indicadores estatísticos que serão produzidos por meio do SERP, nos termos do inciso 2º do caput do artigo 4º dessa lei, a forma de sua divulgação e o cronograma de implantação da obrigatoriedade de fornecimento de dados ao SERP. A definição do extrato eletrônico previsto no artigo 6º dessa lei e os tipos de documentos que poderão ser recepcionados dessa forma. A definição do extrato eletrônico e os tipos de documentos que poderão ser recepcionados dessa forma. Cabe à Corregedoria disciplinar, então, essas informações. Exatamente, a Corregedoria Nacional de Justiça. O formato eletrônico de que trata a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 6º. Formato eletrônico, tá? Que fala sobre os extratos, né? Outros serviços a serem prestados por meio do SERP, nos termos do inciso 11, né? Do caput do artigo 3º dessa lei. Artigo 8º. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá definir, em relação aos atos e negócios jurídicos relativos a bens móveis, os tipos de documentos que serão prioritariamente recepcionados por extrato eletrônico. O que eu entendo desse artigo 7º e 8º, de que tudo está em processo ainda, que nós não temos definições. Só para falar da lei da Minha Casa Minha Vida, esses artigos que eles citam aqui no artigo 7º, reitera que os serviços de registros públicos promoverão a implementação e funcionamento adequado do SERP. Só para reiterar isso e para dizer de novo que a Corregedoria do CNJ vai determinar, por meio de regulamento, quais são as etapas que têm que ser cumpridas. Isso. Tá. As etapas a serem cumpridas. E aí eu entendo outra coisa também ali, né? Fala bastante no inciso 5, 6, 7, ali, ó. A forma de integração do registro eletrônico de imóveis, a forma de integração da Central Nacional de Títulos ao SERP. Então, eu estou entendendo, pela forma que está escrita, de que esses sistemas paralelos não deixarão de existir, porque eles serão integrados, certo? Sim. Então, se eles serão integrados, no cartório vai continuar sendo usado esse sistema, né? Só que esse sistema vai ter uma integração, né? Uma comunicação com o SERP. Né? Isso é isso que eu entendo. Vocês entendem dessa mesma forma?
Sim, acredito que sim, até porque é igual a função do SERP não é justamente, tipo assim, do nada, tirar o trabalho que já está tendo, né? Igual vocês falaram, tem programas, tem cartório que já tem a sua funcionalidade, e é ótima, e é bem feita, por um sistema particular que é só exclusivo deles, né, no caso. E aí, o SERP ele vem para dar uma amplitude geral, para que todos os cartórios venham estar reunidos dentro de um sistema só, e é como se fosse um cartório online. As pessoas vão ter acesso ali, vão ter os pedidos, vão ter acesso aos contratos de todos os cartórios que tiverem ali relacionados. Mas que a continuidade do serviço prestado individualmente por eles vão continuar o mesmo e vão só interagindo entre eles, né? Sei lá, acredito que seja isso. Nesse sentido, dá para ter uma breve noção do que vem a ser o extrato eletrônico, né? Porque se todos os cartórios vão acabar unificando as informações dentro do SERP, logo, quando eu precisar de qualquer informação de qualquer lugar do Brasil, eu poderia daí, então, recorrer ao SERP, ao invés de recorrer ao cartório de determinado estado para conseguir uma informação, né? Então, eu vou lá no SERP, direto, né? Sem ter que procurar aquele cartório para me dar aquela informação, né? Mais ou menos como funciona, talvez, o registrocivil.org, né? E tanto registradores dá uma informação também. de tal estado, aqui estão os dados, me dê. E ele me dá, né? Ele me traz essa... E os registradores também, né? Tipo... e os registradores hoje também, claro. Eu acho que vai ser isso aí. Então, a gente vai ter que pesquisar mesmo essa regulamentação dos extratos eletrônicos e dentre outros, direto na Corregedoria Nacional de Justiça, né? Fechou? E até 2023, né, que você falou que era o prazo, que estava aqui na lei, né, para a implementação. E aqui também fala que o cronograma de implantação será regulado pela Corregedoria, ou seja, ele vai verificar qual que vai ser o prazo para aquele cartório do interior, qual vai ser o prazo daquele cartório da capital, porque ele vai poder verificar as diferenças regionais e as características de cada registro público. Então, pode ser que um prazo para as capitais seja pode ser que os prazos para o interior seja outro, pode ser que tenha ainda uma peculiaridade de um cartório específico. Então, acho que vai ter uns prazos diferentes aí. Deixa eu ir lá no final da lei e agora, com base nisso, tentar entender a questão do prazo. A data... Ó, 23 de janeiro. Do cronograma. A data final do cronograma, previsto no inciso 2, que é o cronograma de implantação, não poderá ultrapassar 31 de janeiro. Então, eu entendo aqui que o Conselho Nacional, a Corregedoria, tem até que dar um cronograma. Janeiro de 2023 para divulgar o cronograma. Uhum. Né? Então, esse ano eles vão discutir, blá, 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 como é que vai ser, como é que não vai ser, vão montar esse cronograma para daí, a partir desse cronograma, os cartórios fazerem suas implementações. É isso, né? Exatamente. E também por isso que a gente também acho que vai dar tempo da gente estudar muito, porque, olha, conhecendo a área, vai ter uma demanda, vai demorar um pouquinho para colocar em prática. Então já não tudo. Já não parece mais tão platônico e distante e utópico como parecia ser no começo, né? No nosso primeiro encontro semana passada, a gente falou, meu Deus, mas como que a gente vai, né? Como é que todo o Brasil vai entrar dentro de uma caixa até janeiro de 2023, né? Aí agora lendo, sendo que nem a Corregedoria fez as normas para isso, né? Então, como é que isso vai se dar dentro de uma janela de 1 ano, né? Mas aí agora... E voltando lá na legislação da Minha Casa Minha Vida de 2007, quer dizer que o sistema eletrônico já vem sendo introduzido desde, né, de antes. Então, a gente está no processo, tentando concluir, e aí vem a legislação, por isso que eu falei para vocês, que na prática,
dentro dos cartórios, a gente já tem vários programas. Então, eu fico pensando como vai ser, porque eu já tenho o Siscoaf, que é a questão da Receita Federal. Então, assim, eu lembro, gente, vou falar uma coisa para vocês, na hora de analisar um título, eu pegava o título para analisar, eu já abria no meu computador a aba do CENIB de disponibilidade, eu já abria a aba do Siscoaf, eu já abria a aba de vários órgãos. Então, assim, para você, a gente vendo o outro lado do balcão, para eu analisar um simples título, eu tinha que entrar em 1000 sistemas. Então, agora eu fico também pensando na cabeça desse analista que é ótimo quando esse sistema tiver interagido no todo, porque talvez seja um sistema só para eles trabalhar, do que a gente ficar com vários sistemas ali, que a gente tem que manter informação. Eu tenho que mandar para a Receita Federal, eu tenho que mandar para a Central de Disponibilidade, eu tenho que mandar as informações do meu título para vários lugares. Então, talvez o CERF venha justamente para unificar, até mesmo para quem vai trabalhar analisando esse documento, coincidir de mandar as informações para um único lugar. E aí, desse lugar, todos os órgãos terem acesso. Entendeu? Perfeito, um cenário mais distante. É um pouco ousado, né? A gente pensando bem assim, conhecendo todas as limitações que cada município tem, que a extensão do Brasil e a questão da tecnologia também, que muitos lugares não tem esse alcance, né? Parece um plano bem ousado. Gente, ó, eu vou falar bem a verdade. Eu tô aqui, eu passei a semana inteira indignada e brigando com o Tribunal de Justiça aqui do meu estado. Por quê? Durante a pandemia, eles instituíram um trabalho perfeito. A gente tinha acesso às informações por e-mail, eu mandava um e-mail, por exemplo, tinha uma certidão de distribuição positiva de ações cíveis aqui, eu mandava por e-mail, pedia a certidão positiva com as informações do processo. E eles me mandavam em menos de 3 dias, às vezes no mesmo dia, já me mandava a guia, já me mandava... Você acredita que essa semana, simplesmente, eles cruzaram os braços e voltaram ao prazo anterior? 5 dias e indo pessoalmente no tribunal. Aí eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Vocês, por conta da pandemia, vocês fizeram um trabalho excelente, maravilhoso, que a gente conseguia, de casa, ter acesso às informações que em minutos a gente conseguia resolver nosso problema. E agora você está dizendo para mim que você vai retroceder, você vai deixar 5 dias a certidão e eu só vou conseguir vindo pessoalmente. Aí eles falaram sim. Aí eu falei, não acredito. Aí fui na corregedoria. Olha, gente, fui em todo lugar. E eles não mudaram. Então, assim, pensando por esse lado, a gente vê que realmente ainda vai ter muita dificuldade. Porque se um sistema que foi melhorado na pandemia para nos ajudar retrocedeu, eu fico pensando como que vai ser. E aí, qual a obrigatoriedade de todos os órgãos ter o sistema eletrônico? Hoje, o meu tribunal não quer fazer a resposta por e-mail. Não vai ter mais trabalho de e-mail. Eu vou ter que ir pessoalmente lá. Olha só. Complicado. O fim da picada, também já passei por isso aqui. Não faz nenhum sentido esse faz, processo. Aqui em São Paulo, assim, pelo menos estão mantendo ainda essas solicitações por e-mail. O próprio site do tribunal tem a disponibilidade da gente requerer essas certidões, né? E tudo, mas espero que mantenha. Agora, ouvindo isso, vamos torcer. Gente, eu tô tão triste. Nossa. Mas é isso aí, a gente tem que bater o pé mesmo. Se ninguém bater o pé, as coisas nunca vão mudar. A gente tem que pôr as nossas razões, pôr os nossos motivos e mostrar o porquê da nossa lógica, né? Senão, aí mesmo que o negócio não anda. Tem que ser o chatão, tem que ser. Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa com relação ao artigo 7º e 8º? Tudo certo, né? Vamos deixar na mão de Deus, acender uma vela por eles, iluminar a cabeça deles, depois terminar logo e a gente conseguir avançar, né? Exatamente. Vamos, então, entrar na seção 5, do artigo 9º, e aí a gente finaliza por hoje. E aí, na semana que vem, o pau pega, né? Que daí a gente vai começar mesmo no que pega para nós, né? Que é a mudança nas regularizações. Então, vamos lá, seção 5. Do acesso a bases de dados de identificação. Artigo 9º. Para verificação da identidade dos usuários dos registros públicos, as bases de dados de identificação civil, inclusive biométrica, dos institutos de identificação civil, das bases cadastrais da União, inclusive do cadastro de pessoas físicas, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e do Ministério da Economia e da Justiça Eleitoral poderão ser acessadas a critério dos responsáveis pelas referidas bases de dados, desde que previamente pactuado por tabeliões e oficiais dos registros públicos, observado o disposto nas leis 13.709, que é a da LGPD, e a 13.444. Mas por que isso, né? Para verificação da identidade dos usuários dos registros, aí eles vão poder, né, a critério, tal, usar as diversas vai ter uma ligação entre os órgãos, né? Igual aqui quando fala que para verificação da identidade dos usuários, aí os institutos de identificação civil, ou seja, as polícias civis, aqueles que elaboram os RGs, no caso, as bases de dados da União, a Receita Federal, o Ministério da Economia, né? A Justiça Eleitoral vão ter acesso, se os tabeliões permitir, às informações dos cadastros ali. Eu já estou assim, meio que visualizando que porque assim, os cartórios hoje, os livros que tratam dos dados pessoais, livros de, né, como fala, livro de qualificação pessoal das pessoas, eles vão ter acesso entre todos os órgãos, se, né, pelo que eu entendi, ele ficou bem, deixou o tabelião registrador, desde que previamente pactuado, se ele concordar, vai ser trocado entre eles as informações. Mas eu já vejo isso como vai ser isso, porque, gente, hoje os cartórios já têm que mandar para a Receita. Então, assim, hoje eu acho que eu até falo para os clientes, aquilo que eu falei para vocês semana passada. Eu falo bem para os clientes, cuidado com as informações que você vai dar, porque você chega no Tribunal Eleitoral, você vai lá e vai dar que você, fulano de tal, tem tantos anos, mora com tantas pessoas e que você não tem condições. Aí você vai lá aí você quer comprar um carro. Aí você quer comprar um carro. Aí você vai no banco e você fala que você é o fodão, que você pode tudo, que você quer tudo, que você ganha 100 mil reais por mês. Aí vai lá e informa. Aí depois você sai dali, você vai lá na EMA, né? Vai lá no setor na empresa, né, de regularização de imóveis públicos e fala, eu preciso de uma casa, porque eu sou pobre de maré. Aí vai lá em outro órgão e fala, então isso, a pessoa ela vai se complicando. E aí, né, o leão vai barrar, as pessoas vão barrar, então você tem que unificar as informações e os órgãos estão pressionando as pessoas a entenderem que hoje não tem como você ficar mentindo, ou você é ou você não é. E as informações têm que estar ali. Uhum. Eu estou fazendo uma assessoria de escritura pública e a menina chegou para mim e eu falei para ela, tá, mas de onde você arrumou esse dinheiro para você comprar? Ah, mas eu veio de tal. Aí até que concluiu que eu consegui descobrir que veio da herança do marido dela. Do marido não, da pessoa que ela convive. Aí eu falei, tá, mas você quer colocar só no seu nome esse imóvel? Você é solteiro, você quer colocar só no seu nome, mas você vive em união estável. Não, eu não vivo em união estável com ele, eu não vivo. Tá, mas o dinheiro veio dele, porque o dinheiro veio de herança dele. Não, veio. Então, tipo assim, são coisas que você vai... É um fio que vai ser puxado. Então, eu falei para ela, tá, mas esse dinheiro, em tese, nem comunica com você. Como que vai ser feito? Ele vai doar para você? Porque depois, como que você vai declarar que esse dinheiro veio do seu patrimônio? De onde que veio esse dinheiro? Aí ela já está pensando que você não quer fazer o serviço. Não, aí ela já... Você está complicando tudo, não está querendo ajudar. Aí eu explico para ela, aí eu falei para ela, olha, a declaração não é eu que vou responder, é você. Se você quiser que eu coloque aqui, que não coloque nada, inclusive, que você está comprando um imóvel, que você pagou esse valor, pronto. Agora, quem vai... Só que eu não quero que um dia a Receita Federal vá atrás de você e você venha me procurar falando que eu declarei errado, que eu fiz uma informação errada. Então, eu preciso que você tenha ciência que isso pode acontecer. Entendeu? Então, assim, esse cuidado da gente falar isso para os clientes, que os órgãos hoje, eles estão trabalhando de uma forma inteirada e que o acesso das informações, eles são trocados entre eles, que um dia pode prejudicar, a gente tem que deixar bem claro. É mais ou menos o que já acontece ali, né, com a DOI, com o provimento 88, é isso aí, legal. Bacana. Então é isso.
Alguém tem mais alguma consideração em relação a esse artigo? Não? Então, vou parar a gravação.